aqui neste momento, na Tua presença que eu me encontro, Senhor. Venho aqui falar contigo neste momento, Pai de toda honra, de toda glória e todo poder no céu e na terra. Pai, peço ao Senhor neste momento que encha o nosso coração do Seu amor, da Sua paz e da Sua misericórdia. Para que assim possamos, ó Deus, neste momento, aleluia, alegrarmos com a Sua palavra. Para que assim possamos, ó Deus, neste momento, sentir a voz do Espírito Santo entrando no nosso coração, nos nossos lares e nas nossas famílias. Pai, eu creio que o Senhor, nesta manhã de domingo, está, aleluias, operando grandes milagres nos lares, nas famílias, naqueles que se encontram caído e abatido. Levantando, ó Deus, aquele que se encontra caído, porque diz a Tua palavra: o Senhor é o Deus que levanta o homem do pó. O Senhor é o Deus que segura na mão do homem e levanta quando ele está caído. Depende de ele querer a ajuda do Senhor. Meu Deus, quantos que nesse momento, ó Pai, está sofrendo, angustiado, está passando numa luta, uma perseguição, mas eu creio que o Senhor está no comando da sua vida agora. O Senhor, Pai, vai em encontro desta pessoa. Esta palavra nós vamos deixar, Senhor. Vai ao coração deste homem, vai ao coração desta mulher e penetre, Senhor, trazendo, Deus, para este homem, para esta mulher, para este jovem, para esta jovem, a Sua presença neste coração. Deus, creio no Seu milagre. Deus, creio na Sua bênção, Pai. Senhor, creio que o Senhor está comigo. Creio que o Senhor está com meus irmãos, amigos do outro lado da tela. Eu tenho certeza, Pai, que o Senhor habita conosco neste momento. Aleluia. Dá-nos sabedoria, Senhor, para discernirmos a Sua palavra, para que nós não venhamos ser enganados nos dias que nós estamos vivendo, no mundo cheio de falsos profetas. Que nós possamos, ó Pai, entendermos a Sua palavra, para que assim nós não venhamos ser confundidos, porque o Senhor diz: se fosse possível, enganaria até os excluídos. Aleluia. Fique conosco. Abra nossa mente e o nosso coração. Glória a Deus. Louvado. Juntos meditar na palavra, meus irmãos, amigos. Você que tem sua Bíblia aí, abra comigo. Aleluia. Evangelho Mateus, filho de Levi, o discípulo, o apóstolo Mateus, filho de Levi, no capítulo 20, versículo 1. Aleluia, vamos meditar nessa mensagem que o título nos fala: a parábola dos trabalhadores na vinha. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outro que estava ansioso
viu outro que estava ocioso na praça. E disse-lhe: ide vós também para a vinha, e dar vós ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 10ª, encontrou outro que estava ocioso. E perguntou-lhe: por que estás ocioso todo dia? Disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Diz-lhe ele: ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz ao senhor da vinha, ao seu mordomo: chama os trabalhadores, pagar-lhe o salário, começando pelo derradeiro até o primeiro. E chegando os que tinham ido perto da hora 10ª, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, o primeiro, cuidaram que havia de receber mais. Mas, do mesmo modo, receberam um dinheiro cada um. E recebendo, ou murmuravam contra o pai de família, dizendo: este derradeiro trabalhara só 1 hora, e tu os igualar-te conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia? Mas ele respondendo disse a um deles: amigo, não te faço injustiça, não ajustasse tu comigo um dinheiro? Não ajustasse comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. E eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim o derradeiro serão os primeiros, e os primeiros derradeiro, porque muitos são chamados, mas pouco serão os escolhidos. Amados e queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, juntos olhamos para essa parábola. Jesus deixando para aquela multidão que o acompanhava e para seus discípulos. Porque na maioria das vezes Jesus falava em parábola. Por que Jesus falava em parábola? Para fazer comparação como seria e como já tinha havido. Meus amados, nós podemos ver nas parábolas o quanto essas parábolas nos alimentam espiritualmente. Porque nós sabemos que é parábola vinda de Jesus. Parábola a qual Jesus, deixando para nos alertar, deixando para nos fazer entender. E aquele que não entende, meus amados amigos, é porque, aleluia, não quer comprometer com a palavra de Deus. Porque aquele que tem compromisso com o Senhor, aquele que tem colocado o Senhor no seu coração de verdade, ele guarda as parábolas que Jesus nos deixou, e também para seus discípulos e para aquela multidão naquele tempo que acompanhava a ele. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada. O reino do céu é semelhante a um pai de família. Aleluia. Saiu de madrugada a salariar os trabalhadores para a sua vinha. Significa o reino de Deus a uma vinha. Significa o pai de família, o nosso Senhor Jesus, o nosso Deus.
significa os trabalhadores a qual eles contrataram para trabalhar nas suas vinhas. Nós, filhos de um Deus Todo-Poderoso. Nós vemos que o pai de família saiu, encontrou o primeiro trabalhador e disse: vá, trabalhe na minha vinha, te pagarei em dinheiro. E o trabalhador, ele aceitou. Ele aceitou aí, ele foi trabalhar. Mas o pai de família precisava de mais trabalhadores para a sua vinha, que com certeza aquela vinha estava produzindo muito, era uma vinha muito grande, porque a palavra nos fala, seara do Senhor, ela é muito grande, e faltam trabalhadores na seara. Faltam trabalhadores na seara. É igual eu falo aqui, gente. As pessoas que têm vontade de levar a palavra, leve a palavra do Senhor. Como nosso irmão perguntou aqui, dessa interface aqui, né? Depois eu vou responder lá. Você que tem vontade, não precisa você fazer curso de teologia para você falar da palavra, não. A palavra do Senhor, aleluias, ela é eficaz. Um versículo que você fale, um versículo que você medite e guarde no seu coração, se possível, salva o mundo inteiro. Vamos falar da palavra do Senhor. A seara é grande, falta trabalhadores. Falta trabalhadores para transmitir a palavra, para levar, aleluias, a grandeza, o amor, a esperança e a fé obtida, nós obtemos e nós temos obtida em Cristo Jesus. Nós temos que compartilhar. Nós não podemos guardar Jesus só para nós. Nós temos que compartilhar Jesus. Temos que compartilhar Jesus, levar o nome de Cristo. Ele tem que ser levado. Não é nome de Elon Musk, de Donald Trump dos Estados Unidos, não. Não é nome de William Bonner, do Jornal Nacional, não. Não é nome de Marcos Feliciano, pregador dos Gideões, não. Não é o nome de pregadores famosos. Não é nome de Miguel Oliveira, aquele que estava aí. Não é nome de aleluias, de famosos. Não. O que tem que ser levado é o nome de Cristo. É o nome de Jesus. Mas muitos estão aí pegando os vídeos de Vitória, aquela menina pregadora lá, pegando o vídeo do Miguel e comentando o vídeo deles, comentando o trabalho deles, mas não comente da palavra. O que não comente da palavra? Miguel, Vitória, se vira com Deus, é eles e Deus. Se eles estiverem errado, é eles e Deus. Nós temos que olhar na palavra, nós temos que fazer a nossa parte. Tem muitos aí ganhando seguidores, ganhando, aleluia, muito dinheiro nas plataformas por comentar, aleluias, por ter um perfil de opiniões dentro das plataformas, né? Nós vemos isso aí. Por que eles não pregam a palavra? Ganha alma para o reino do céu. A Bíblia por si só já fala dos falsos profetas. Se eles são falsos profetas, é nossa obrigação nos alertar, mas vamos olhar na Bíblia, olhar na palavra do Senhor, porque a palavra fala dos falsos profetas. E Jesus mesmo falou que nos fins dos tempos eles iriam se multiplicar. Já tinha naquela época, mas quando fosse chegar por fim, eles iriam multiplicar cada vez mais. Não cabe a mim julgar ninguém, porque se nós temos um Deus que pode julgar as pessoas, é Deus que vai julgar, Ele é juiz. Não cabe a mim, aleluia, julgar a vida de ninguém, porque Deus deixou o homem com a vontade, livre com a vontade própria. Mas só nós alertamos, nós só falamos e alertamos. Se nós temos que renunciar, nós temos que vir até Cristo, porque Ele já veio até nós.
Agora é nós que temos que ir fazer um encontro com Ele, porque Ele já veio até nós. Quando Jesus ele foi no Calvário, Ele abraçou o mundo inteiro, assim diz a palavra do Senhor. Mas é nós que rejeitamos, é nós que viramos as costas para o sacrifício que Jesus fez no Calvário, né? Então vamos sempre olhar na palavra de Deus. E eu gosto dessas parábolas. As parábolas edificam a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa obrigação é falar da palavra de Deus, é levar o Evangelho de Cristo. Agora o homem, ele faz a sua vida o que ele bem entender, porque a vida do homem é individual. A vida do homem, aleluia, é somente o homem e Deus. É somente o homem e Deus, mas Deus deixou a sua palavra para o homem olhar na sua palavra. Agora eu falo, gente, muitas das vezes nós estamos neste mundo, quando vem a enfermidade, a doença, que nós somos desenganados pelos médicos, pela medicina, que não há mais jeito para os médicos, o que o homem pensa nesta hora? O que o homem vai pensar nesta hora? Com certeza ele pensa em Deus, porque neste momento é só ele e Deus. Neste momento já foi desenganado pelo poder dos homens na terra. Neste momento já foi desenganado pela medicina. Ele vê que seu dinheiro não faz mais importância. Ele vê que suas mansões, seus terrenos não faz mais importância. Né? Aí é só ele e Deus. É nossa obrigação de alertar, de falar que Jesus voltará. Muitos estão falando, Jesus está voltando. Jesus não está voltando. Jesus não está voltando, Jesus vai voltar. Porque se Jesus estivesse voltando, ele já tinha chegado. Porque a palavra nos fala que é de um abrir e piscar de olho. No abrir e piscar de olho, Jesus voltará. Porque a palavra nos fala que Deus vai dar a ordem ao teu filho para ele voltar. E Deus não deu a ordem ao seu filho ainda. Porque diz a palavra que nem Jesus, nem os anjos sabem o dia nem a hora, somente o Pai. Aí muitos pregadores, homens, dizendo, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Não, Jesus voltará. Pode ser agora, pode ser daqui a 1 minuto, daqui 1 hora, daqui 5 horas, 10 horas, 20 horas, 1 milhão, 100 milhões de anos, nós não sabemos. Só nós sabemos de uma coisa eu posso falar para você aqui que nós sabemos. De que nós sabemos? Da nossa morte. Da nossa morte. E todos nós iremos morrer. Todos nós iremos partir. Não há rico, não há pobre, não há branco, não há raça, não há ninguém. Todos irão morrer. Todos irão passar pela morte. Não adianta o homem querer se esconder, o homem querer falar, aleluia, que tem poder, que nessa hora o poder não adianta. Quando a morte vem, o poder, a fama, o dinheiro, não vale, não adianta. É por isso que eu falo, que nós temos sempre que andar vigilante, sempre reconciliando, porque pecar nós pecamos, todo momento nós pecamos, somos pecadores, somos pobres, falhos de espírito, mas o homem tem que reconciliar. Como eu falei no começo dessa transmissão, nós é comparado como as máquinas. Você que trabalha numa máquina, né, operador de máquina, você sabe, você trabalha o dia inteiro numa máquina. Quando chega à tarde, você não tem que dar manutenção, colocar graxa, lubrificar, colocar óleo, para você trabalhar no outro dia, para você fortalecer aquele equipamento, para você movimentar com aquele equipamento no outro dia. Não é assim que faz? Nós também é a mesma coisa. Nós também temos que fazer manutenção perante ao Senhor. E como nós fazemos essa manutenção? É quando nós curvamos, ou talvez não precise nem você curvar, mas abra seu coração
e olhe para você, que você é pobre, que você é pecador, que você sem Deus não é nada, que você é carente e você é dependente dele. Se você fazer sim, você recebe, aleluias, o perdão de seus pecados. É assim que nós fazemos manutenção na presença do Senhor. É assim que nós fazemos manutenção. Davi Mendes, aleluia, Jesus Cristo, nossa verdade, irmão, aqui no Kauai. Qual o seu nome? Emilson. Deus abençoe. Raíssa, Deus abençoe. Emilson Pego está aí do Kauai, meu irmão. Então, meus amados, nós temos que fazer manutenção na presença do Senhor, porque só assim nós alcançamos, aleluias, força para nós continuarmos como comparado a um maquinário, comparado a uma ferramenta de trabalho que você possui para trabalhar, né? E nós voltamos aqui para a palavra e Jesus dizendo para a multidão e para os discípulos, aleluias, e ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. Amados, nós vemos que o pai de família, ele ajustou o salário, ele combinou o salário com o primeiro que ele encontrou. Ele não falou com o primeiro que iria pagar mais para ele, não, ele tinha combinado o salário. Você vai receber tanto. Ele falou assim, não, eu vou trabalhar, eu vou. E ele foi. Só como o pai de família precisava de mais pessoas para trabalhar na sua vinha, ele saiu procurando. E diz a palavra que ele chegou numa praça, encontrou um homem ocioso. O homem estava ocioso ali naquela praça. Ele disse para aquele homem, quer ir trabalhar na minha vinha? O homem aceitou, disse, vou sim, senhor, vou trabalhar na sua vinha. E ali ele combinou o salário. Você vai receber tanto por dia, você vai receber tanto pelo seu trabalho. Não, Senhor, combinado, vamos receber tanto, está combinado. E ele foi trabalhar. E o pai de família precisava de mais trabalhadores. Ele continuou a procurar, como o nosso Deus, significando como pai de família, ele está à procura de trabalhadores. Ele está à procura de trabalhadores. E aquele que colhe mais frutos, aquele que colhe mais almas para o reino do céu, diz a palavra que vai ter um galardão superior àqueles que ganhar menos, que levaram menos almas para o reino dos céus, né? A palavra nos fala, relata disso aí. Então, meus amados, e aquele homem continua a procurar seus trabalhadores. E Deus está procurando nesse dia homens, mulheres corajosos que têm coragem de chegar e falar que Jesus salva. Abra sua boca, não importa se você está falando errado. Jesus disse, aleluia, Deus disse, aleluia, para o profeta Jeremias, que ele abrisse a boca, que ele colocaria palavra. Jesus disse para Pedro, Pedro disse, eu sou pescador, Senhor. Ele disse, não, hoje você é pescador de alma, deixa essas redes de lado, hoje você vai ganhar almas para o meu reino. Pedro era pescador. Aleluia. Paulo, o apóstolo Paulo, era soldado, perseguidor de cristão, a palavra nos fala. Por que Deus viu graça em Paulo? Porque Paulo tinha coragem. Paulo era um soldado lutador. E Deus escolheu Paulo. Saulo de Társia, hoje você vai ser, aleluias, um trabalhador. Deus escolheu Saulo de Társia, Paulo de Társia, para ser, aleluia, um homem forte, um homem corajoso, um homem para buscar almas. E Paulo, Saulo de Tarso, buscou almas para o reino. Deus
Deus não está buscando aí quem tem curso de teologia. Muitos acham que só porque tem curso, que acham que tem curso de teologia pode ser pregador, pode ser anunciador da palavra. Eu nunca fui. Quando eu era criança, eu não tive a oportunidade de estudar. Eu não estudei. Eu fui na aula depois que eu estava mais velho. E poucas vezes eu fui na aula. Poucas vezes. Portanto, eu não sei nem que série eu tenho. Esses dias, tempo atrás, eu estava estudando, eu estava trabalhando e estudando aqui nessa cidade. Só que aí, o trabalho é muito cansativo. Estava fazendo o SESEC. O trabalho estava muito cansativo. Eu estava chegando na aula, não estava suportando o cansaço. Eu deixei de lado, mas não vou deixar, porque eu preciso trabalhar. Eu preciso trabalhar, não vou dar conta de trabalhar, estudar, vou sair. Fui ali uns 2, 3 meses, eu acho que eu fui, saí. Né? Então, meus amados, Deus não escolhe só porque o homem, aleluia, tem que ter curso de teologia, que ele pode ser um pregador. Se você tem desejo, faça como o menino perguntou, e o irmão perguntou para mim aí, quanto quer a interface, compra um microfone, a interface e leva para o, se você não quiser, vai para as ruas e começa a falar nas esquinas. Eu tenho um pregador que eu admiro, aquele homem, aquele pregador que prega nas ruas de São Paulo. Aquele homem é um pregador que tem coragem. Ele apanha várias vezes, mas ele está ali falando. Eu vi ele em Israel pregando no Muro das Lamentações. No Muro das Lamentações, ele estava lá pregando. E nós vimos que aqueles judeus lá queriam tirar ele de lá à força. Esqueci o nome do pregador agora, gente. É um homem que tem coragem. Eu admiro o trabalho daquele homem, né? Então, meus amados, Deus não escolhe o homem porque ele é. Não. Deus não escolhe o homem pelo diploma. Deus não escolhe o homem se ele é doutor. Deus não escolhe o homem se ele é rico. Deus não escolhe o homem se ele é branco, se ele é preto, se ele é pobre, se ele é feio, se ele é bonito. Porque para Deus todo mundo são iguais. Todos nós temos defeitos, né? Todos nós somos defeituosos. Ninguém é perfeito. Perfeito é somente Jesus, né? Muito acha que é grandão demais. Nós vemos aí um homem pregando aí, ele acha que vai nos públicos, por causa da voz que ele tem, ele acha que ele faz um impacto muito grande nos templos, por causa da voz dele, né? Não, gente, isso não faz diferença para Deus. Isso não faz diferença para Deus, não. Mas muitos seguem ele, vai nos templos quando ele está pregando, porque a voz do homem impacta o templo estremece. Não. O povo está sendo tão enganado, tão manipulado, que o povo está no lugar que fala assim: hoje vai ter um pregador e vai orar pelas bênçãos materiais, hoje vai ter um pregador que vai orar pelas curas, pela libertação de enfermidade. Eles estão agarrados, enchem os templos. Aí quando fala assim, hoje vai ter um pregador que vai orar pela sua alma, um pregador que vai falar de salvação, um pregador que vai falar de renúncia, o templo vazio, mais ninguém. As pessoas estão sendo enganadas, as pessoas estão sendo manipuladas. E Jesus fala de renúncia. Não adianta, nós temos que renunciar. Jesus fala de renúncia, né? Nós temos que renunciar. Se nós não renunciarmos, nós não conseguiremos. Nós temos que saber de uma coisa. Jesus nos ensinou para quê? Aleluia, o ensino melhor de Jesus, o exemplo melhor de Jesus para nós. Para quê? Só
de nós ver o Filho de Deus, o Filho do Todo-Poderoso, que não há nada que acima dele, não há nada que se compara a ele, ele é acima de tudo e de todos, parte dele, o Pai Filho, que é o mesmo Deus, o próprio Jesus é o mesmo Deus, parte de nosso Deus veio, aleluia, no ventre de uma mulher pobre, humilde, uma jovem, virgem. Quando foi para nascer, nasceu dentro da manjedoura, junto com os animais. Foi perseguido criança, ele já começou a ser perseguido, que o José fugiu para o Egito com seu filho. José voltou para Israel. Nós vemos que é difícil o homem não entender. Eu fico encabulado, por que o homem não entende? Por que as pessoas estão saindo dos púlpitos aí, esses pastores, gente, esses templos aí, cheios de gente que só prega bens materiais, só fala de dinheiro, e no seu dinheiro, e no seu voto, é R$1.000 de voto, é R$100 de voto, é seu dízimo, é sua oferta, que Deus vai te abençoar. Você viu Jesus falar disso aí? Aonde está na Bíblia que Jesus falou disso aí? Jesus falou assim: dá a César o que é de César e dê do Senhor o que é dele. As pessoas estão cegas, gente, as pessoas estão cegas. Mas os templos aí, vocês viram os templos aí nas televisões, e os templos estão lotados, pessoas cegas de espírito, porque não olha na palavra. Porque se olhar para a palavra, não vai cair em suas armadilhas, né? Não estou falando que você evangélico tem que ver uma vida de miséria, não vê uma vida de miséria também, não. O servo do Senhor não vê vida de miséria, não. Mas nós não precisamos, aleluia, que nós confiamos em Deus que tudo tem para nos dar. O próprio Jesus nos fala: não junteis tesouro na terra. Por que eles mandam nós juntar tesouro? Por que eles falam nós juntar tesouro? Eu não entendo porque as pessoas estão cada dia mais, aleluia, as pessoas estão sendo cada dia está sendo iludida, você já está sendo iludida, manipulada, porque não olha na palavra, não olha na palavra. A gente vê pessoas que louvam o nome do Senhor, a pessoa quer crescer. Às vezes o nosso Deus agrada nos louvores, agrada. Se você está agradando a Deus, eu canto aqui para louvar. Você não canta aqui para louvar nem para agradar o homem, não. Vocês veem eu cantando tudo errado, eu erro tudo aqui. Eu canto para louvar o nome do Senhor, mas tem muitos cantores evangélicos que querem agradar o homem. Eles vão nos templos louvar e quer agradar, ele quer ter fama, ele quer ser famoso de qualquer maneira. Às vezes Deus escolheu o seu ministério, Deus agrada os louvores, mas ele quer agradar o homem. A gente vê muitos e muitos. Deus dá a voz para a pessoa louvar, dá uma voz linda, maravilhosa para a pessoa louvar o nome dele. A pessoa quer não, quer agradar o homem tem que me reconhecer, tem que reconhecer você é Deus, que tem que me reconhecer é Deus, não o homem. É Deus que tem que me reconhecer, não é você, não é homem na terra, não, né? É por isso que eu não creio nesses trem que está aí nas redes sociais pregando aí, com os montes de seguidores aí. Eu não acredito nessas coisas não, já falo bem a verdade com você. Estiver falando da palavra, dentro da palavra eu acredito. Estiver falando de salvação, estiver falando de libertação, estiver falando de renúncia, estiver falando do inferno, eu acredito. Porque Jesus foi o próprio pregador que falou do inferno, que falou mais do inferno, foi o próprio Jesus dentro da palavra. O próprio Jesus falou mais do inferno que do céu. Se eu ver eles falando aí, eu acredito. Agora se eu ver eles falando aí, você vai comprar um carro amanhã, Deus vai te dar um carro, profetizando, eu não acredito nessas profecias não. Deus vai te dar uma casa, uma mansão de casa amanhã, Deus vai te dar uma fazenda. Eu não acredito nessas coisas não, meus amados. Eu acredito no que a palavra fala.
O que Jesus deixou? Jesus deixou assim, ó: não fiqueis ansioso por causa do dia de amanhã. Não andeis ansioso pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã pertence a Deus. Não andeis ansioso pelo dia de amanhã, o que vai vestir, o que vai comer. Olha para o céu, não vê os pássaros, as aves? Eles não plantam, eles não cegam, eles não semeiam, e o Senhor alimenta. O Senhor alimenta, e bem alimentado. Olha para os lírios do campo, vocês não veem eles bem vestidos? Mais bem vestido que o rei Salomão em toda a sua glória, vocês não veem eles? E Jesus ainda fala mais: vocês não... será que os lírios do campo são mais importantes do que vocês? Se Deus veste os lírios do campo tão bem vestidos, imagina, vocês são mais importantes do que os lírios, do que as aves. O próprio Jesus nos fala, gente. O próprio Jesus nos fala. E as pessoas não... Eu fico... Tem bem tempo que eu não vou no templo. Tem bem tempo que eu não vou. Eu não estou aqui para... Vai quem quiser. Estou aqui para enganar, para falar que você não vai, não. Para tirar seu foco, tirar sua fé, não. Vai quem quiser ir, vai. Quem quiser ir, vai. Porque a gente vai no templo. Eu já fui em várias... a gente vai no trabalho, vamos supor, como é que fala, gente? Uma festa, vamos pôr uma festa que vai ter no templo. Eles convidam, vai vir um pregador tal, um pregador de fora. A gente vai. Quando chega lá, quando eles passam ali para a palavra do pregador, né? Eles pregam até 3 horas de prazo ali no púlpito. Só que eles nunca explicam nada, eles não falam nada que você quer entender. Né? Eles lêem um versículo, eles vão meditar na mensagem, eles leem a partinha da mensagem ali, um versículo, 2 da mensagem, e começa a arrumar um rumo. Vai lá nos Estados Unidos, volta no Brasil, vai lá na China, volta de novo, e vai brincar rodeio, vai só hipnotizando. E você só fica lá aí, vai ficando lá. Quando chega no final da mensagem, você não entendeu nada, você não sabe de nada. É assim que acontece. Um pouco eles dão chute no vento, um pouco eles dão murro na mesa. Gente, um bocado disso é emoção. Um bocado disso é emoção. Um bocado as pessoas levam para o lado emocional. Que hora você viu Jesus, os discípulos? A palavra registra onde? A palavra só registra quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos. Eles estavam reunidos. Os apóstolos. Aí eles ficaram embriagados do Espírito Santo. A palavra nos fala. Mas você não vê mais a palavra relatar que Pedro estava pregando e começou a dar chute no vento, começou a dar murro, Você não vê a palavra lá de Jesus, horas nenhuma que Jesus estava falando das parábolas, e Jesus gritando, Jesus dando chuto, Jesus... Você não via também Jesus no templo, não. As parábolas de Jesus, tudo foi escrita nas montanhas, às margens das praias, na cidade ali, em volta da cidade, na sinagoga. As parábolas de Jesus, tudo foi assim. Você não viu Jesus no templo ensina nenhuma parábola. O dia que Jesus foi no templo, ele foi conhecer o templo, chegou lá, ele encontrou eles vendendo no templo, negociando. Ele encontrou eles negociando no templo. A palavra só que Jesus jogou tudo para o alto. Então, meus amados, vamos continuar aqui, né? E disse: ide vós também para a vinha, e dar vós ei o que for justo. E eles lhe foram. E o pai de família, o homem, disse: pode ir, pagarei o que for justo. Já estava combinou tudo certinho. Vocês podem tirar aqui um exemplo de vocês aí, ó. E disse-lhe: ide vós também para a minha vinha,
E disse-lhe: ide vós também para a vinha, e dar vós ei o que for justo. E eles foram, foi combinado. Saindo outra vez, perto da hora sexta, nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora em 10ª, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhe: por que estáis ocioso todo o dia? Disseram-lhe eles: porque ninguém os assalariou. Diz-lhe ele: ide vós também para a vinha, recebereis o que for justo. E aproximando-se à noite, diz ao senhor da vinha, ao seu mordomo: chama os trabalhadores e pagar-lhe o salário, começando pelo derradeiro até os primeiros. Né? Nós vemos que os primeiros ali iam pagar por último, né? E chegando os que tinham ido perto da hora em 10ª, receberam um dinheiro cada um. Os que tinham ido por último, né? E vindo, porém, os primeiros, cuidaram que havia de receber mais. Eles acharam que ia receber mais, porque tinha começado antes. Olha, tira a experiência. Aqui nós estamos falando do reino do céu. Nós estamos falando aqui do reino de Deus. Receberam um dinheiro a cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que havia de receber mais. Eles pensaram: vamos receber mais. Nós começaram primeiro, então nós vamos receber mais. É por isso que muitos pastores com 30 anos aí nos templos, eles acham que é o dono da igreja. Eles acham que é ele que manda as ovelhas. É eles que é o cabeça da igreja. Cabeça da igreja é Cristo. Cabeça da igreja é Jesus. O salmista falou: meu pastor é o Senhor e nada me faltará. Eu também falo: o meu pastor é o Senhor. O Senhor é meu pastor e nada me faltarás. Recebendo, murmuraram contra o pai de família. Eles murmuraram contra o pai de família, dizendo: este derradeiro trabalhara só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia? Mas ele respondendo disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não te faço injustiça. Não ajustasse tu comigo um dinheiro? Já tinha combinado. Por que eles acharam ruim? Se o pai de família tinha combinado aquele salário, né? Só que eles acharam ruim porque os últimos estavam recebendo a mesma coisa, o mesmo valor. Só que eles já tinham combinado. E quando é combinado, não tem volta, meus amados. Quando nós combinamos alguma coisa, não tem jeito. É combinado, né? E eles acharam ruim. Recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: este derradeiro trabalharam só 1 hora, e tu igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele respondendo disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro como a ti. Né? Que maravilhas! Glória a Jesus. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? O pai de família disse: não é justo eu mandar no que é meu? Eu pago o que combinei. Se for preciso eu pagar o que eu quiser, eu pagarei, porque é meu, eu estou pagando. E o pai de família: será que você não está com inveja? Será que o seu olho que não é mau? Já tinha combinado. Maravilha, né, gente? Não entende a palavra quem não quer. Quem não quer entender a palavra, que não entenda. Mas que a palavra nos ensina claramente, nos ensina, né? Ou não me é lícito fazer que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho, porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros derradeiros.
Assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas pouco os escolhidos. Muitos dos primeiros serão os derradeiros, e muitos dos últimos serão os primeiros. Por isso, muitos chamados, e poucos serão os escolhidos. Não preciso falar mais nada, precisa? A palavra já nos falou. A palavra já nos falou. Por muitos achar que tem muitos anos nos templos, muitos anos, aleluia, acham, aleluias, que será o primeiro. Mas cuidado. Se nós acharmos que vamos ser o primeiro, nós podemos ser o derradeiro. Vamos ter cuidado, a palavra nos ensina. Só não pega visão quem não quer. Eu deixo essa mensagem nesse dia, gente. Deixa essa mensagem. Você queira meditar, pode abrir sua Bíblia, que você vai encontrar essa mensagem. Vamos firme em frente com o Senhor. Não vamos parar, né? Vai dar meio-dia e eu quero terminar por aqui, né? Que daqui a pouquinho nós estaremos fazendo almoço aqui, né? Mas eu desejo a você um dia abençoado, cheio na paz, na graça do Senhor. Vou deixar um último louvor para nós estar encerrando aqui, né, gente? Doce com uma camada extra de sabor para criar junto o melhor passo a passo de uma receita. Gente, muito obrigado, você que ficou comigo, você que ficou no Kawaii, você que ficou aqui no TikTok, me acompanhou. Gratidão a Deus por vocês ter estado comigo, tá? Muito obrigado. Agradeço a Deus primeiramente, agradeço a você por, curtir, por compartilhar, Deus abençoe você, sua família. Uma ótima e abençoada tarde, para nós todos. Que possamos ser grandes abençoados nessa tarde de domingo, Você também do Kawaii, muito obrigado. Você que comentou, você que curtiu. Não deu para responder os comentários aqui, gente, porque eu estava ligado na palavra, Então, que Deus abençoe. Depois na próxima nós iremos responder os comentários, iremos conversar mais com vocês aí. Mas eu agradeço a vocês todos aí do TikTok, você do Kawaii, muito obrigado, gratidão a Deus por você estar comigo. E aí voltaremos, aleluia, no próximo final de semana, que Deus assim nos permitir, no sábado, nós voltaremos para estar mais falando da palavra do Senhor, Eu quero entrar aqui nos finais de semana, somente nos finais de semana, gente, porque é muito cansativo, é muito cansativo para nós que trabalhamos, Mas eu deixo para você, sempre a paz de Cristo, e deixo para você também, que o Senhor venha trabalhar no seu entendimento, na sua vida, na sua família, que você possa ter um encontro com o Senhor todos os dias da sua vida, gente. Nós precisamos ter um encontro com o Senhor, todos os dias das nossas vidas. Nós temos que ter um encontro com Ele. Louvado seja Deus. Fique com Deus. Uma boa tarde para vocês. A paz do Senhor Jesus. Até a próxima, assim se Deus nos permitir. É tamanha a destruição. Fique com este louvor. Aleluia. Arrebatamento, Júlio César e Marlene. Ô Tiaguinho, obrigado pelos bastões, meu irmão. Jesus, quanta surpresa, tristeza e pavor pra quem ficar. Notícias e manchetes nos jornais, o rádio e a televisão.